No ar, Rick Mais Notícias. 7h04. Bom dia, está no ar o Rick Mais Notícias, o primeiro rádio jornal da manhã com o foco nas notícias aqui do estado. O Grupo Rick interligando o Paraná através da notícia. Estamos em rede com a Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa e também para a região da Tríplice Fronteira. Eu sou Marques Souza e junto com toda a equipe da Jovem Pan Paraná te atualizo com as principais informações do momento até às 8 horas da manhã. Junto comigo, Fernandinho Eufrásio. Bom dia, Fernandinho. Bom dia, Marque. Bom dia, ouvintes do Rick Mais Notícias. Fernandinho que acordou animado com a vitória do Paraná, é isso, Fernandinho? Ah, mais ou menos, né? Daqui a pouco a gente fala disso, viu? Denian não vem hoje, mas você pode participar pelo WhatsApp, que já está liberado para você. O telefone é o 41 98504 5092. 41 98504 5092. Também estamos ao vivo e com imagens no Facebook. É só digitar lá na sua barra de busca Rick Mais PR. No Twitter é o @Rick Mais PR. Se preferir ainda tem um e-mail, é o redação.jp@rickpr.com.br. O redação, claro, sem o cedilha e o tio. Rick Mais Notícias. Tempo. E começamos falando do tempo desta manhã de quarta-feira, 4 de outubro de 2017, que apesar do sol que já aparece em Curitiba, começou ainda mais gelada que ontem, viu? E hoje, o centro da massa de ar frio continua seu deslocamento sobre o sul do Brasil, o que mantém o tempo estável, sem chuva e com temperaturas mais baixas aqui no estado. Na maior parte do dia, observa-se pouca nebulosidade sobre as mais diversas regiões do Paraná. Lentamente, as temperaturas sobem à tarde. Vamos a elas então. Em Curitiba, hoje a máxima não passa dos 23, agora 8,7 graus, segundo os termômetros do CIMEPAR, na capital dos paranaenses. Em Ponta Grossa, máxima de 24, agora 7,6 graus. Nos Campos Gerais, em Cascavel, máxima de 26, agora 12 graus no oeste paranaense. E em Foz do Iguaçu, a máxima não passa dos 28 hoje. Agora 10 graus na Tríplice Fronteira. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera normalmente pelo modo visual para pousos e decolagens. Atenção você que vai ao Rio de Janeiro, Santos Dumont opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. 7h07. Nós começamos o Rick Mais Notícias desta quarta-feira contando para você que o Senado Federal decidiu por 50 votos a 21 adiar a votação do requerimento que poderia restabelecer o mandato do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. O presidente da casa, Eunício Oliveira, do PMDB, remarcou a votação para dia 17 de outubro. Dia 23 de setembro, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal afastou Aécio Neves do mandato de senador e determinou o recolhimento noturno do parlamentar, a prisão domiciliar, né? A ação tem origem de iniciativa de 3 partidos, o PP, o PSC e o Solidariedade. Foram ao Supremo em maio, depois do afastamento do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, questionar o poder de sanção dos ministros do STF. Ele é acusado de corrupção passiva e obstrução da justiça no caso das delações da JIF. Você lembra do caso? O primo do Aécio teria recebido dinheiro da JIF, do grupo JBS. Depois o Aécio disse que esse dinheiro era para pagar seus advogados. Todos os 3 senadores da bancada do Paraná, Álvaro Dias, do Podemos, Gleisi Hoffmann, do PT, e Roberto Requião, do PMDB, votaram pelo adiamento da análise das medidas cautelares determinadas pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal contra o Tucano. O que, na prática, permite que os 11 ministros da Corte tenham mais tempo para debater o assunto. Mesmo com a unanimidade dos senadores paranaenses em relação ao adiamento, não há consenso entre eles sobre a aplicação das medidas cautelares, afastamento e o recolhimento noturno. O senador Roberto Requião, do PMDB, criticou a decisão dos magistrados e cobrou que o tema fosse votado imediatamente. Porém, no placar,
votou pelo adiamento da análise. Não vejo por que o Senado não possa votar. Não há crise nem fracionamento institucional. Nós temos que votar aqui como votaram os membros da Câmara. E eu particularmente já declarei que voto com o ministro Marco Aurélio Mello. Não é possível que se dê ao judiciário a capacidade da hermenêutica criativa e absurda. Ou o Senado existe ou não existe. O Álvaro falava, não se trata de saber o que é maior e o que é menor. Não se trata de ser maior ou menor. Existe quem vota como votou a Câmara. E inexiste quem não vota como alguns senadores estão pretendendo fazer. Não é o Aécio. O Aécio que se defenda como puder. Daí o Requião, então, que fez esse discurso na tribuna do Senado, mas votou, lá na hora de votar, ele e o botão de votação, votou pelo adiamento da análise da denúncia contra o Aécio Neves, do afastamento, perdão, do Aécio Neves no Senado. Já na tribuna, a senadora Gleice Hoffmann, do PT, criticou o senador afastado Aécio Neves, mesmo sem a presença dele no Senado. Me lembro, senador Aécio Neves, quando Lula foi conduzido coercitivamente, Vossa Excelência veio ler uma nota nessa tribuna, dizendo que era correta a condução do presidente, dizendo que era certa, que era justa, aplaudindo uma condução coercitiva que não tinha base legal. Quantas vezes o senhor subiu nessa tribuna para dedo em riste, nos chamar de quadrilha, de criminosos, daqueles que estavam entregando o país e que a Operação Lava Jato estava correta, mesmo ela sendo feita à margem do processo legal. Vossa Excelência inflamou dessa tribuna a população o ódio contra o PT, contra o Lula, e Vossa Excelência deu respaldo político a decisões arbitrárias da Justiça, a decisões arbitrárias do Ministério Público e da Polícia Federal. Vossa Excelência está exatamente colhendo o que plantou. A Gleice aproveitando para se deleitar, né, da situação, ela que também é ré da Lava Jato, falando do Aécio Neves. É o sujo falando do mal lavado, nesse caso, literalmente. E o senador Álvaro Dias, do Podemos, também votou pelo adiamento da discussão por entender que cabe ao Pleno do STF referendar ou não a decisão da primeira turma. Por isso, senhor presidente, compartilho da posição daqueles que querem o adiamento da discussão e da votação de mérito desta matéria, em defesa desta instituição, porque é necessário sempre destacar, nós somos aqui passageiros, circunstanciais, somos substituíveis. A instituição é permanente, definitiva, insubstituível e deve ser preservada. Não pode ser condenada na precipitação e na imprudência. Daí, portanto, Álvaro Dias, que também votou a favor do adiamento. Os 3 senadores do Paraná votaram pelo adiamento da análise do afastamento ou não de Aécio Neves do Senado Federal. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. A verdade é o seguinte, o Senado foi corporativista e usou o discurso de vamos aguardar o STF e jogou a decisão lá para frente, não quis tomar aí a decisão que tem que tomar nos próximos dias. 7h13 agora. RIC Mais Notícias. Olha só, em tom de campanha eleitoral, o ex-presidente Lula discursou no Rio de Janeiro, próximo às sedes da Petrobras e do BNDES, em uma manifestação batizado de Ato em Defesa da Soberania Nacional. Lula citou o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Consellier, que se matou na última segunda-feira após acusações feitas contra ele em operação da Polícia Federal que investiga desvio de recursos públicos para projetos de educação à distância. O ex-presidente se compara a Getúlio Vargas. Esse é o Lula. Ele se compara a Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e Tiradentes.
e ao criticar a imprensa, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal afirmou que não vai se matar. A imprensa mente muito a meu respeito. A Polícia Federal, sobretudo a turma de Lava Jato, mente muito a meu respeito. O Ministério Público da Lava Jato mente muito a meu respeito. E o Moro aceita as mentiras. Eu quero dizer para eles, eu não tenho pretensão de me matar. Eu vou enfrentá-lo e vou provar que eles estão errados. Eu já provei a minha inocência. Eu quero que eles provem uma culpa minha. Aí já provaram, Lula. Está condenada a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sérgio Moro. E essa decisão agora cabe ao Tribunal de Porto Alegre, a segunda instância da Lava Jato. Tem mais um processo contra você no trâmite final, que é o caso da cobertura em São Bernardo do Campo, aquela que você disse que alugava e apresentou os recibos com datas que não existem, e o terreno em São Paulo lá para o Instituto Lula, e tem mais um processo contra o sítio, e tem mais um par de processos em Brasília, outros em São Paulo, todos o acusando de corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução da justiça, enfim. Mas o Lula, eu não me chama atenção não, porque ele sempre fala isso, Fernandinho. Você viu quanta gente batendo palminha lá? Não, e batendo, né? Parecia uma panela, não sei o que era. Parecia aquelas baterias de atlética de faculdade, sabe? É, bem isso. O pessoal na torcida lá. Que quem vai lá é a torcida, né? Trabalhador de verdade não tem tempo de ir durante a tarde, numa terça-feira, lá no Rio de Janeiro, e bater palmo pro Lula. Pois então, você tira a sua própria opinião sobre o que disse o Lula. Ele, que se diz um perseguido da imprensa, e se compara aí a Getúlio Vargas, e avisou que não vai se matar. Tá aí o recado do Lula para você nesta manhã de quarta-feira. 7h16, e ainda falando do caso dele na Lava Jato, a defesa de Lula entrou com um novo recurso no Superior Tribunal de Justiça de suspeição contra o juiz federal Sérgio Moro. Segundo os advogados de Lula, Moro teria sido parcial na sentença que condenou o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo que apurou a compra de um triplex no Guarujá pela construtora OAS. O pedido é direcionado ao ministro relator da Lava Jato, Félix Fischer, que é paranaense também, que já havia rejeitado 2 recursos semelhantes no mês passado. Os advogados de Lula dizem que o juiz Sérgio Moro teria sido parcial ao determinar buscas e apreensões na residência e escritório do ex-presidente e familiares, antecipando autorizando a condução coercitiva de Lula em março do ano passado. Só para o ouvinte ter uma ideia da importância dessa busca e apreensão que teve lá na casa do Lula em março do ano passado e também da condução coercitiva, os investigadores da Lava Jato até então desconheciam que o Lula usava esse imóvel vizinho à cobertura dele em São Bernardo, né? Essa cobertura, né? Esse imóvel aí, que ele disse que alugava. A Lava Jato só descobriu isso porque quando foi lá buscar o Lula para depor em março do ano passado, a dona Marisa Letícia, a ex-primeira-dama, falou para os investigadores, aquele imóvel da frente também é nosso, nós também usamos eles lá, se vocês quiserem, né, entrar, enfim, ela autorizou eles a entrar. Os investigadores lá entraram, então começaram a investigar. Daí descobriram mais uma falcatrua de que Lula é suspeito de ter esse apartamento aí dado pela Odebrecht e disfarçado como uma locação, que segundo o Ministério Público é um contrato falso. O Lula não alugava nada, ele ganhou esse apartamento como propina e só disfarçava aí como um aluguel. Então, o Lula fica falando que foi antecipação de juízo, que não devia ter autorizado a condução coercitiva. Quando a polícia foi lá bater na casa dele, descobriu mais falcatrua. Então, para a Polícia Federal, isso foi muito importante e a investigação defende que foi uma questão importante da operação ir lá na casa do Lula e ouvi-lo em condução coercitiva. A defesa de Lula afirma ainda que é, abre aspas, necessário que se estabeleçam os limites do juiz, de qualquer juiz, enquanto presidente de um inquérito policial, fecha aspas. Os advogados destacam que ninguém pode ser submetido a uma investigação conduzida por magistrado que perdeu a imparcialidade ou não ostenta a necessária aparência de imparcialidade, é o que diz a defesa do Lula. Eles não descansam, né? Não cansam. Eles tentam mais uma vez, já é a 4ª ou a 5ª vez que eles pedem a suspeição do juiz Sérgio Moro, perderam todas até agora. 7h19 agora. RIC Mais Notícias.
Olha só, os ouvintes participando aqui sobre essa questão da Lava Jato. O ouvinte 4545 final diz que no caso do triplex, onde Moro condenou o Lula a 9 anos e meio de prisão, a condenação foi aumentada e a decisão será em breve condenada. Essa é a aposta do ouvinte. Os desembargadores do TRF4 têm, em geral, né, na maioria dos casos, aumentado sim as penas contra Lula. Também tem a Joana aqui de Curitiba perguntando, imagina se o Lula tivesse a grandeza de fazer o que está falando, enfim, a Joana provocando aqui a situação. Também tem o Júnior do bairro Uberada, diz que ele reclama aqui de uma situação que está acontecendo na Avenida das Torres. De manhã são inúmeras viaturas em quase todas as esquinas e à noite não vemos nenhuma. A filha dele estuda na PUC e ela e várias outras pessoas já foram assaltadas várias vezes nos pontos de ônibus. Constantemente são feitos arrastões na saída da PUC, segundo o ouvinte. Tá aí, então, Júnior, dado o recado no ar, a Polícia Militar do Estado, vamos procurar saber o porquê que tem tanta viatura de manhã e nenhuma à noite, segundo o ouvinte. O Wagner Sabino diz que, infelizmente, nesse país tem muita politicagem. O povo tem que aprender a votar em pessoas honestas e com capacidade de levar o país adiante. Também tem a questão da Ana Paula Lesman. Ela falava que o Lula parece... tá com a voz estranha. Não vou dizer aqui, viu, Ana, que é pesado o que você falou, mas ele falou que tá com a voz estranha na fala dele, no discurso que fez no Rio. O Fernandinho achou uma semelhança no discurso dele com outra personagem, né? Isso, com o Munra dos Thundercats. Tá estranha a voz dele mesmo nesse discurso lá no Rio de Janeiro ontem. Tem um ouvinte aqui agora há pouco, aqui ó, o Thiago Chaves perguntou a nossa opinião sobre o término da Lava Jato. Ele acha que vai voltar a roubalheira. Tiago, veja, a Lava Jato tá chegando na fase final aqui em Curitiba, mas não é porque alguém está impondo para ela terminar ou algo parecido. Nós sempre falamos isso aqui. O juiz Sérgio Moro declarou no início da semana que está chegando na fase final porque a investigação tem um foco, que são os contratos da Petrobras. Eles foram todos investigados, né, os culpados sendo punidos, a gente vê aí várias sentenças sendo emitidas, e os contratos da Petrobras, daquele período que a investigação se propôs a investigar, foram todos apurados, verificados, e o que tinha de problema foi divulgado e foi julgado. Por isso chegou ao final. Agora, não quer dizer que alguém impôs que a Lava Jato acabou. Não, o juiz Sérgio Moro terminou o trabalho, vem terminando o trabalho. Está nas últimas sentenças, como ele mesmo vem anunciando. Agora, se a roubalheira vai terminar, eu acho que não. Não, porque a própria Lava Jato sempre falou o seguinte: não coloquem na Lava Jato a esperança para o futuro do Brasil. Isso o Deltan Dallagnol, que é o procurador-chefe da Lava Jato, sempre dizia, o juiz Sérgio Moro, os delegados da Polícia Federal. A Lava Jato é importante, é um patrimônio da sociedade brasileira. Agora, não dá para achar que ela vai resolver todos os problemas, porque sabe quem resolve o problema? É eu, é você, é o Fernandinho na hora que vai para a urna. É ali que resolve o problema. Na democracia, quem resolve o problema é o próprio povo, né? A Constituição diz isso. Todo o poder emana do povo. Então, é na hora da urna que se resolve o problema no Brasil. Achar que a Lava Jato vai resolver tudo é balela, é se iludir. Então, ela foi um grande avanço, ela desnudou o que acontecia de errado no Brasil. Todo mundo sabia que se roubava, mas ninguém sabia como é que era isso de verdade. Agora a gente sabe que tem conta no exterior, que tem empreiteira, que tem os contratos sobrefaturados. Enfim, agora a gente sabe toda a técnica, como é que funciona. Agora cabe a nós escolher os políticos que se usam dessa técnica suja ou não. 7h23 agora. Vamos pro break, Fernandinho? Vamos, Marquinhos. Daqui a pouquinho estamos de volta. Rick Mais Notícias. 7h27. Agora há pouquinho eu registrei várias participações aqui do WhatsApp. E o pessoal do Face me puxava a orelha, a Miriam aqui, ficou com um brabo aqui, que eu não falo deles. Então vamos lá registrar quem tá aqui por aqui também. O Marco Aurélio dos Reis, o Jorge Tuleski, o Venâncio. Também tem outros ouvintes aqui participando da nossa programação. Agora fechou a janela aqui só porque eu tô falando. Vamos lá. Agora abriu de novo, tá carregando, vamos lá. A Janete Maurício, que ela é de Joinville, olha só, acompanhando o Rick Mais Notícias aqui. Também a Alessandra Consul, nossa colega aqui de Rick, de Grupo Rick. O Carlos Eduardo Gasperin, a Monique Rezende, a Li Branco, a Jusilei Greca, também o Henrique Lima. Ele diz que a filha dele, a Amanda, ouve todos os dias o programa.
e ela estuda no Bagós, um colégio aqui de Curitiba, e que é para falar pro Denian que ela quer ir na festa do Dia das Crianças. Olha só, Henrique, não vai ser no Dia das Crianças, que nós estamos aqui terminando o estúdio, os novos estúdios da Rádio Jovem Pan Curitiba, mas vai ter, viu? Calma que vai ter esse dia, nós vamos anunciar aqui pra criançada vir aqui falar com o tio Denian. Tem a Cecília Gomes também, a Mônica Santos, tem, enfim, muita gente aqui, a Cleide Cardoso, pelo Facebook. Obrigado pela audiência, viu? E olha só, Fernandinho, tem mais ouvinte que achou que o Lula tá com a voz do Munhá. Ah, eu sabia que não seria só eu. Ele não colocou nome, final telefone 5918. Diz que ele também achou que o Lula é um ser eterno. Explica por que é ser eterno, Fernandinho. Porque ele é no desenho ele é uma múmia, né? Aí ele invoca os antigos espíritos do mal e daí ele fica forte e tudo mais. Alguma semelhança com o Lula, será? Não, imagina. Não, é só ficção. Só ficção. 7h29 agora. Rick Mais Notícias. A senadora paranaense Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, criticou o jornal Folha de São Paulo e o levantamento Datafolha, que, segundo o Instituto, 54% dos brasileiros defende a prisão do ex-presidente Lula e avaliam que os fatos revelados na Lava Jato são suficientes para justificar a prisão do petista. Por outro lado, 40% afirmam que não há motivos para a prisão de Lula. A senadora Gleice disse ainda que pesquisas como a da Folha de São Paulo, Datafolha da Folha de São Paulo, prejudicam a democracia e incitam a violência. Sem falar da irresponsabilidade e da leviandade do jornal Folha de São Paulo na manchete de ontem, em que para mais de 50%, 52%, 53% da população querem o presidente Lula preso. É leviandade, não podiam fazer uma pergunta como essa numa pesquisa. Sabe por quê? Porque não é prerrogativa do povo fazer o julgamento. A prisão é uma sentença. Uma sentença tem que ser precedida de uma condenação. Uma condenação se faz nos autos do processo, com o devido processo legal. Daí a Gleice, então, reclamando da pesquisa que foi feita. Agora, vale lembrar que nós estamos em um país onde a imprensa é livre, viu, senadora? E que os fatos têm que ser divulgados, a senhora goste ou não. A pesquisa foi feita pelo jornal de maior circulação no Brasil, talvez o principal jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, e foi divulgada. A senhora pode espernear à vontade, o dado está aí para quem quiser analisar, quem quiser comentar e quem quiser também tomar a sua posição em torno dele. 7h31. Rick Mais Notícias. Vamos falar de outro assunto agora que vai mexer com a opinião dos ouvintes, viu? O deputado federal paranaense Fernando Francischini, do Solidariedade, quer criminalizar as manifestações artísticas com conotação sexual. Em um vídeo postado no Facebook, Francischini diz que é preciso fazer algo para barrar o que ele chama de pedófilos pervertidos escondidos no corpo de artistas de esquerda. Um projeto de lei linha dura com esses pedófilos pervertidos escondido no corpo de artistas de esquerda, para acabar com essa ação criminosa desses pedófilos que atuaram nos últimos dias aí, na exposição do Quero Museu no Rio Grande do Sul. Também atuaram no Museu de Arte Moderna em São Paulo essa semana, com um homem nu expondo seu órgão sexual, sendo tocado por uma menininha de 4 anos e, pasme, na presença da própria mãe. Alguém com certeza com laços petistas de esquerda. Em defesa do projeto de lei, o deputado do Paraná cita 2 exemplos polêmicos que aconteceram recentemente. Essa exposição, que era museu, no Santander Cultural, em Porto Alegre. A mostra aconteceu do dia 15 de agosto a dia 10 de setembro e foi cancelada após sofrer uma série de acusações por causa de obras que fazem apologia à pedofilia. Outro caso é do Museu de Arte Moderna, em São Paulo. No dia 26 de setembro, uma criança de 4 anos, acompanhada pela mãe, interagiu com o artista nu, tocando no pé do homem. O delegado Francischini, que também é deputado federal, não é? Afirma que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser alterado no trecho em que prevê punições para casos de pornografia com o uso de crianças. Esses pervertidos estão avançando sobre nossas crianças. Por isso eu estou apresentando um projeto de lei para alterar esse frouxo Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos complementar o crime de pedofilia, porque o problema é a definição do que é cena de sexo explícito ou pornográfica.
para evitar que doentes de esquerda, infiltrados em muitos órgãos públicos e instituições, façam o seu entendimento para proteger esses psicopatas, alegando liberdade de expressão, que é censura ou que o fim é cultural ou artístico. Exatamente. Então o Francisquini aí querendo mudar a lei para, na verdade, criar uma punição para exposições artísticas que coloquem crianças em contato com pornografia. E o Movimento Brasil Livre divulgou um vídeo nas redes sociais em que chama a apresentação de repugnante, inaceitável, erotização infantil e crime, e afirma que a criança se sentiu constrangida. Em nota, o Museu de Arte Moderna informou que a sala estava devidamente sinalizada sobre o teor da apresentação, incluindo a nudez artística. Então, portanto, está aí essa questão que chamou bastante atenção, que está nas manchetes dos principais veículos do Brasil e também está nas conversas das pessoas, porque é a questão que mais se discute no momento. A criança pode ou não ter acesso a obras artísticas com algum conteúdo pornográfico ou que seja considerado por parte da população pornográfico. Tem vários ouvintes já participando aqui sobre esse assunto. Por exemplo, a Adriana, ela é professora e diz que apoia o projeto. Se a criança não pode ajudar a família trabalhando, não pode ser exposta à pornografia. Também tem o Jefferson do Caiuades dizendo que apoia esse projeto. Também tem o ouvinte Douglas do Boqueirão, aqui em Curitiba, dizendo que o controle de conteúdo do que uma criança vê deve ser feito pelos pais, independentemente se a manifestação artística é de bom gosto ou não. Já então o Douglas contra esse projeto de lei do deputado Francisquini. O Marcelo de Cascavel pergunta: será que esses supostos artistas têm filhos? Também tem a ouvinte que não colocou o nome, que é o telefone 7833. Mas e a mãe dessa criança que levou ele na exposição? Tem culpa também? Pergunta a ouvinte. Daqui a pouquinho mais participações aqui dos ouvintes da Jovem Pan. RIC Mais Notícias. Aproveitar aqui para registrar outras participações agora, então. Tem outros ouvintes aqui falando sobre esse assunto. O Fábio de Curitiba diz que ele apoia o projeto. O objetivo da esquerda, segundo o ouvinte, é destruir a família. Também tem o ouvinte final telefone 7084 dizendo que ele concorda, porque imagine o que passa na cabeça do tal artista nu, sabendo que está sendo tocado por uma criança. Diz o ouvinte aqui que não colocou o nome, final telefone 7084. Pelo Facebook, o Emerson Lopes diz que está correto. Tem que proibir esse tipo de exposição onde leva nossas crianças. Uma palhaçada, segundo ele. O Marco Aurélio dos Reis diz que é uma falta de respeito com a religião agora. O Iokan, tá, que é Yoshanhan, acho que é isso, Alves, diz que por que dizem ser de esquerda os pedófilos? O mesmo era com a corrupção, tudo de esquerda, e agora estão engolindo o que o Aécio está sendo processado também, estão pervertidos, estão em todas as classes. Também, enfim, vários ouvintes aqui participando sobre essa questão. O Douglas de Curitiba dizendo que ele apoia o projeto porque tem pais que não têm bom senso, visto que a mãe deixou a criança a fazer. O Marcelo de Cascavel ainda diz aqui: se há censura na TV, por que não tem a mesma regra para essas exposições? Na verdade tem, Marcelo, e o museu diz que havia um recado na porta lá, dizendo que a obra tinha conotação sexual. Foi uma escolha do pai, no caso da mãe, no caso específico da mãe, em levar a criança nesse ato aí de arte. Você também pode participar, o telefone está sempre liberado para você. O nosso WhatsApp é o 41 98504 5092. O Facebook é só digitar lá na sua barra de busca RIC Mais PR e nos acessar lá, nos ver, ouvir e comentar no Facebook, e o Twitter é o @RIC Mais PR. Vamos pro break, Fernandinho? Daqui a pouquinho estamos de volta. RIC Mais Notícias. E muitos ouvintes aqui participando da nossa programação sobre essa questão das crianças tendo acesso a questões pornográficas em algumas obras de arte. A Mariana, o Carlos e a Daiane aqui mandaram a mensagem, estão os três no carro escutando o RIC Mais Notícias, dizendo que a Daiane diz aqui que ela é mãe de 9 anos e não permite que ela tenha, que a filha dela não tenha nenhum tipo de contato com questões pornográficas.
O ouvinte final telefone 2352 diz que se um pai não pode corrigir uma criança com palmadas por causa do Estatuto da Criança e Adolescente, uma mãe não pode amamentar o filho no ônibus, pode expor uma criança a uma obra de arte, entre aspas, de nudez e outras barbaridades que vemos que estão acontecendo. Também tem o ouvinte Luiz Eduardo de São José dos Pinhais, dizendo que, na opinião dele, os pais devem ser punidos por expor a criança desta forma. A Valquíria de São José dos Pinhais diz que não há necessidade de proibição, mas sim de proibir a entrada de menores. E o ouvinte que não colocou o nome, final telefone 6381, diz que, na opinião dele, acabou a capacidade de fazer arte e por isso estão usando as nudes, como se diz na internet, né? As nudes com as crianças. É a opinião do ouvinte. Agora há pouco um ouvinte também perguntou por que relacionam essas questões de obras de arte com a esquerda. Então, os ouvintes que estão relacionando aqui e também os movimentos de internet, o MBL, o próprio deputado Francisquini, que colocou essas obras como questão de esquerda. 7h43 agora. Agora na Jovem Pan, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Ode. Oferecimento Fitofarma, Ângelo Sampaio 1723. WhatsApp 999610050. Fitofarma Curitiba, entrega gratuita. Isso mesmo, quarta-feira você já sabe, é dia de falar com a doutora Flávia Ode sobre saúde aqui no RIC Mais Notícias. Doutora Flávia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem. Doutora, vamos falar hoje sobre obesidade e osteoporose. Você sabe que muita gente tem a impressão, inclusive eu tinha essa impressão, que o pessoal mais gordinho, mais reforçado, era mais protegido da osteoporose, né? Parece que tem mais resistência. Mas não é bem assim a história? Exatamente, Marco. O que acontece é justamente o contrário. A gordura tem um efeito negativo sobre a matriz óssea. Então, as pessoas que são mais gordinhas, elas têm uma osteoporose precoce, e elas têm muito mais risco de quedas ou de fraturas em baixo impacto. Às vezes uma torção no pé, uma movimentação já pode fazer isso. E isso tem várias causas. Uma delas é porque a pessoa mais obesa geralmente tem menos massa muscular, o que também confere uma proteção. E esse tecido é trocado por gordura. Além do que, a pessoa obesa, ela tem uma absorção diferente da vitamina D, do cálcio, o que vai também agir na osteoporose, e também a alimentação dela rica mais em carboidrato faz com que a matriz do osso não tenha tanta proteína, porque o nosso osso tem 20% de cálcio, fósforo, magnésio, mas 80% de colágeno nessa parte da matriz. Então, se você tem uma alimentação pobre em proteína, naturalmente você vai ter uma complicação na formação do osso. A própria questão do peso maior sobrecarregar o esqueleto também? Isso também porque é um sobrepeso e que facilita essas quedas ou essas fraturas, e principalmente em jovens nós estamos vendo isso, pelo fato da obesidade. Exatamente. Então, ou seja, a obesidade não é boa em nenhum aspecto. Em nenhum aspecto. E além de tudo, hoje nós sabemos também que a obesidade é uma doença inflamatória e, como tal, ela produz várias substâncias na própria célula de gordura que são inflamatórias e prejudicam tanto a utilização dos minerais, da vitamina D, quanto até a transformação disso dentro do intestino. Então a pessoa às vezes até come e usa suplementos, mas isso não é bem utilizado no corpo. E uma preocupação também a mais é na mulher na menopausa, porque ela já produz menos estrogênio, que é um protetor contra a osteoporose, e nessa fase, às vezes precocemente, com 45, 50 anos, ela já está tendo um problema sério de osteoporose. E doutora, é importante falar que a obesidade hoje não é um problema só dos mais velhos, né? Tem muito jovem, muita criança sofrendo com isso. Exato, tem muita criança justamente pela obesidade, pela diabetes tipo 2, e isso traz um transtorno muito grande, né? Da movimentação, de doenças que vêm a partir de fraturas tão frequentes. E também o homem, por exemplo, o homem obeso, mesmo jovem, como ele vai produzir menos testosterona, que é um hormônio que estimula a produção do osso e melhora a massa muscular, ele também pode ter precocemente sintomas, às vezes quando se faz um exame de uma coluna vertebral ou de um fêmur, que parece de uma pessoa de 60, 70 anos. Doutora, qual o sinal de alerta aí? O sinal de alerta, assim, são dores mais frequentes, pequenas movimentações que já podem causar essa fadiga, ou mesmo uma fratura, torceu o pé do nada, quebrou.
ou um cansaço muito grande a fazer uma atividade física, esses são sinais de alerta. Mas é importante saber que os exames muitas vezes detectam ou são prescritos somente lá com 50, 60 anos, que vai se fazer uma densitometria óssea, onde essa osteoporose já está instalada. E aí você não tem mais cura. Então, o importante é a gente saber que existe prevenção através dos hábitos alimentares, da atividade física e exames hoje. Hoje existe um tipo de densitometria óssea que não é por raio-x, ela é feita por ultrassom e detecta não só o problema no osso, mas o problema nessa matriz do colágeno também. Então, a gente consegue fazer uma detecção até 10 anos antes da apresentação clínica da doença e com isso a gente pode tratar adequadamente. O exame é importante. Agora, o que também fazer, o que ter no cardápio para tentar evitar a osteoporose? Uma dieta com certeza rica nos minerais, nos legumes, né? Bastante proteína boa, evitar esse excesso de carboidrato que é inflamatório, lembrar de, dentro do possível, se expor de maneira saudável ao sol. Os componentes também derivados do cálcio, o cálcio não está só no leite, mas ele está também no ovo, na sardinha, em alguns grãos. Então, tudo isso é importante para que a pessoa não vá à frente com um problema precoce assim. Doutora, tem um vídeo perguntando aqui que em cidades que nem Curitiba, como a nossa aqui, que o sol não aparece quase nunca, como fazer? Tem alguma alternativa para vitamina D? Muitas vezes é necessário um check-up praticamente anual, mesmo em jovens. A gente vê uma deficiência muito grande em pacientes com menos de 30 anos, e aí sim pode ser feito com a prescrição indicada pelo médico, suplementação de vitamina D, que pode ser por gotas, comprimidos e até, nos casos mais extremos, com injeção. A Renata Lopes pergunta aqui se casca de ovo moída realmente faz diferença para a osteoporose. Não, existem outras formas de cálcio que são melhores, porque você pode ingerir também outros tipos de resíduos que podem até comprometer, né? Tá certo. Doutora Flávia Ode falando sobre osteoporose e obesidade. Doutora, muito obrigado aqui pelos esclarecimentos e pelas dicas também. Eu que agradeço. Até a próxima. Até lá. 7h49 agora. RIC Mais Notícias. Esportes. E tem paranista hoje de riso frouxo na capital paranaense, hein? Em uma noite histórica, o Paraná Clube venceu o Internacional por 1-0, gol do zagueiro Maidana, e quebrou o recorde de público na Arena da Baixada. A nova marca de maior presença em jogos na arena é de 39.414 torcedores. Com a vitória, o Paraná assume momentaneamente a vice-liderança da Série B com 49 pontos e segue vivo na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. O Internacional segue líder com 54 pontos. Só para relembrar o ouvinte, os maiores públicos da Arena são nos jogos da Copa, Austrália e Espanha, que teve 39.375 torcedores. Teve um Atlético e Flamengo no Brasileirão do ano passado, se não me engano, foi 35.396, e agora o Paraná Internacional, pela Série B deste ano, 39.414. E você sabe, Fernandinho, que teve muito atleticano que tá reclamando, tá de cabeça cheia, que é um absurdo a diretoria liberar o estádio para a torcida paranista ir lá e quebrar um recorde, enfim, o pessoal não gostou muito não, viu? Eu como atleticano, eu acho que foi bom, né? Foi bacana liberar o estádio aí, faz bem, né? Engraçado agora é um tá entrando na Série A e o outro sair, né? Exatamente. Agora, não, é importante falar aqui e pontuar uma coisa que muita gente vem falando. A culpa de outra torcida ir lá e quebrar recorde na arena é da diretoria do Atlético, que afasta o torcedor do estádio, cobra ingresso caro, colocou um monte de restrição ao acesso e não está preocupada com o torcedor no estádio. A diretoria do Atlético está preocupada com outras coisas. Você, torcedor atleticano, sabe bem do que eu estou falando. Então, assim, não tem que ficar bravo com o Paraná, não. Fizeram uma festa bonita, o Paraná está lutando aí para voltar à elite do futebol paranaense, do futebol brasileiro, tá tudo certo. A culpa do atleticano estar longe do estádio é da sua diretoria. E é aí que tem que ser centrada a crítica. E hoje, Londrina e Atlético Mineiro fazem a final da Primeira Liga, no Estádio do Café. O repórter Pietro de Lázari traz mais informações dessa decisão. Dia de decisão da final da Copa da Primeira Liga. Em jogo único no Estádio do Café, Londrina e Atlético Mineiro duelam pelo título nacional.
o Londrina está invicto na competição. Venceu todas as partidas. Figueirense, Avaí, Paraná Clube e Fluminense. E nas semifinais empatou com o Cruzeiro e nos pênaltis garantiu a vaga na final. E o técnico Cláudio Tencati já avisou. O Tubarão está faminto pelo título da Primeira Liga. Realmente, para nós, é um momento único. Eu até brinquei com os jogadores. Meu filho, se o Atlético Mineiro tiver com a barriga cheia, nós estamos com fome. Então, nós temos que ter título, temos que somar título, temos que ter conquistas. Então, para nós, será realmente um título expressivo. E nós vamos lutar muito para que isso aconteça. Tomara que a gente esteja num dia abençoado e iluminado aí. E o zagueiro Dirceu já sabe da qualidade do adversário e jogou todo o favoritismo pro lado do Atlético Mineiro. É aquele jogo onde nós, se você for analisar friamente, não temos nada a perder, né? Falar em favorito, sem dúvida alguma, no Atlético Mineiro, acho que nós teremos, assim, a condição de mostrar assim como nós fizemos, né? Se for, porque antes do jogo, estatística, números não ganha nada, senão a gente já teria perdido pro Cruzeiro nas quartas. Então acho que na hora que a bola rola ali, são 11 contra 11 e nós estaremos preparados para dar o nosso melhor e elevar ainda mais o nome do Londrina no cenário nacional com o título. Londrina e Galo, Galo e Londrina, decisão da Primeira Liga, 9h45 no Estádio do Café. Pietro De Lázari para a Jovem Pan. Obrigado, Pietro, pelas informações. 7h53 agora. Antes de ir embora, Fernandinho, o assunto que mais rendeu participações aqui foi a sua comparação da fala do ex-presidente Lula com a personagem de desenho animado, o Munra, é isso? Munra, isso mesmo. Como é que fala o Munra? Vamos ver o Munra falar. Vamos ver aqui. E aí, ouvinte, tá parecido com o Lula ou não? Eu acho que nesse discurso dele tá bem parecido. Tá parecido. Munra, só pra lembrar o ouvinte, é uma múmia aí nos desenhos animados do Thundercats. Ele é o vilão do desenho animado, ele não é o isso? vilão, grande vilão. Exatamente. É ele que tenta acabar aí com o Lion e toda a turma dele lá. Aí, portanto, os ouvintes e o Fernandinho que lembraram que o discurso do Lula ontem no Rio de Janeiro foi com tom semelhante ao do Munra. E na humilde opinião desse jornalista, não só no tom de voz, viu, Fernandinho? Não, foi em outras coisas também. Vamos embora então, 7h54 agora? E vamos terminar então falando de múmia, então, Fernandinho? Vamos de quê? Pode ser Biquíni Cavadão, Renato Russo, Múmias? Boa, e essa música é boa por dois motivos. Primeiro, que o Denê não gosta de Biquíni Cavadão, vamos aproveitar que ele não tá aqui pra tocar Biquíni Cavadão, que é uma boa banda brasileira. E segundo, por falar de múmias, né? Já que estamos no assunto. Exatamente. Valeu, tchau.